Olá, gente. Professor Rildo Vaz. Gente, hoje nós iremos então trabalhar a resolução de algumas questões, tá? Da parte da cinética química. Alguns exercícios que eu tinha deixado na última aula e hoje eu vou fazer um comentário desses exercícios e também resolver algumas questões do material de cinética química, né? A primeira parte desse material, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Vamos começar então. A questão de número 2, num dado meio onde ocorre a reação, né? Aí está a reação N2O5, produz então N2O4 mais meia molécula de oxigênio. Observou-se as seguintes variações na concentração de N2 e O5, ok? Em função do tempo. Calcule a velocidade média da reação no intervalo de 3 a 5 minutos. Olha só, gente. Quando falar de concentração, aqui a concentração em relação ao tempo, tá? É importante que nós, quando for visualizar uma tabela, observa que a concentração no qual ele está se referindo seria a concentração molar. Lembra que nas nossas aulas anteriores, quando nós falamos de concentração, elas podem ser em forma de volume, número de moléculas, massa, tá? E temos que estar bem atento quanto a isso. Legal? Quanto à questão aí, o tempo no qual ele se referiu, de 3 a 5 minutos, você vai observar, por exemplo, na tabela, que lá é expressa em segundos. Aí, ó, uma atençãozinha aí, ok? Lá você vê no comando da questão de 3 a 5 minutos. Perfeito, gente? Legal? E na tabela apresenta em segundos. Muita atenção aí agora. Olha, quando você fala então no início de 3 minutos, se nós formos converter essa quantidade em segundos, olhando para a tabela, sabemos que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Isso quer dizer então que em 3 minutos nós teremos 180 segundos. Legal? E olha o que temos lá, 5 minutos. Basta que você pegue então, se 1 minuto equivale a 60 segundos, 5 minutos vai valer quanto? 300 segundos. Esses valores aí, gente, estão 180 e 300, interpretado na tabela, elas correspondem às respectivas o quê? Concentrações. Legal? Olha só, através então das informações no texto, de 3 a 5 minutos, nós conseguimos encontrar na tabela as concentrações. Tudo bem? Usando a nossa fórmula da velocidade média, que é a variação das concentrações pela variação do tempo, o importante aqui, viu, gente, é que a velocidade média, quando se fala das variações das concentrações, seria a concentração final menos a concentração inicial, dividido, então, pela variação do tempo final, tá? Menos o tempo inicial. Tudo bem? Beleza, então? Uma outra observação é que aonde nós vimos os 180 segundos e a concentração de 0,2, corresponde então à parte inicial. Assim como também os 300 segundos corresponde lá na concentração de 0,180, a concentração final. Tudo bem? Fazendo então aí a substituição, ó, 0,180, que corresponde à final, menos 0,200, corresponde à concentração inicial. Isso então, fazendo a variação do tempo, atenção agora, gente. Esse tempo que aqui nós estamos expressando, 5 menos 3, é o que o comando da questão está pedindo. Tudo bem? Então nós vamos usar o que o comando da questão está pedindo. Só lembrando que a tabela ela só foi usada para a gente saber as concentrações. Tudo bem? Então, fazendo aí uma observação, olha, observa que o valor negativo, tá? A necessidade da utilização dos módulos, lembra aí? A ferramenta, o módulo que nós vamos usar nesta fórmula é para que, quando se for fazer o cálculo, não dê um valor negativo. Tudo bem? Então, olha lá. Fazendo a subtração, nós teríamos o que valor? 0,02, dividido então pela variação do tempo, que foi 2. Resultado, então,
seria então a velocidade média de 0,1 mol ou molar por minuto. Legal, gente? Essa então seria a nossa resposta para a questão 2. Tudo bem? Seguimos em frente. Na quarta questão, é falado assim: as amostras de magnésio foram colocadas, tá, em soluções de ácido clorídrico, a diversas concentrações e temperaturas, havendo total dissolução do metal e desprendimento do hidrogênio gasoso. Olha só, gente. Observaram-se então os seguintes resultados. Aqui você tem uma tabela que está dando a informação de uma certa quantidade de magnésio que foi colocada em presença, digamos assim, do ácido clorídrico, tudo bem? E isso produziu a liberação, o desprendimento de gás de hidrogênio. Perfeito? Então, olha só. A questão pede: em qual caso a velocidade média da reação ela foi maior? Bom, gente, algo bem simples para que a gente possa, então, resolver essa questão. Se nós formos olhar aí a velocidade média, que é a variação das massas pela variação da temperatura, olha aí, podemos fazer uma seguinte interpretação. Vamos lá? A velocidade média, olhando bem para a fórmula, ela é diretamente proporcional a quem? A variação das massas. O que nós queremos dizer com isso? E quanto maior for a quantidade das variações das massas, maior será a velocidade média. São grandeza diretamente proporcional. Bem diferente, viu, gente, quando você fala da variação da temperatura. Ou melhor dizendo, do tempo, perdão. É observado que, à medida que você aumenta a variação desse tempo, o que vai acontecer com a velocidade? Ela diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Legal? Então, quanto menor for a quantidade de tempo, o que vai acontecer com a velocidade? Maior será essa velocidade. Então, nós dizemos que são grandezas inversamente proporcionais. Bom, fazendo essa interpretação, o que nós podemos dizer então? Olha lá, na amostra 1, o que nós podemos observar? Lá nós temos 10 minutos. Tudo bem? Olha na amostra 2. Já vamos enxergar um tempo um pouco menor. E isso vai fazer com que a velocidade aumente. Olha, porque são grandezas inversamente proporcionais. Já é maior, ó, de que na amostra 1. Agora observe na amostra 3. Olha o tempo, 1 minuto. Já é bem maior, viu só? De que as outras duas amostras, a primeira e a segunda. Observe agora na amostra 4. A mesma quantidade, gente, olha. E agora? Então, nós vamos observar aqui, ó, que a amostra 3 e a amostra 4 têm o mesmo tempo, olha aí, gente, de dissolução. Isso quer dizer que essas duas amostras, 2 e 4, elas são as que têm maior velocidade. Olha aí. E agora? O que nós vamos fazer para poder desempatar essa informação? Lembra que na fórmula nós dizemos que quanto maior for a quantidade da variação das massas, né, maior a velocidade? Então, olha só, gente, na amostra 4, ela tem 0,5 grama, bem maior que a da amostra 3. Olha só, gente, isso quer dizer que a amostra 4 é a resposta da pergunta A. Em qual caso a velocidade média da reação foi maior? Na amostra 4. Apesar de terem os mesmos tempos, né, que são menores, isso faz com que a velocidade indicada aí em relação às outras amostras sejam maiores, mas quando surgiu a dúvida, o que estabeleceu para nós uma forma de nós identificarmos que é aí que tem a maior velocidade? A massa. Se você for usar bem a fórmula, quanto maior for as variações das massas, maior será a velocidade da reação. Olha só, gente, uma dica, sem precisar fazer cálculo, só usando a interpretação da fórmula, para que a gente possa então resolver esse comando de questão. Legal, gente? Beleza? Tranquilo aí? A questão B, ou melhor, a pergunta B, diz assim:
Em qual caso desprende-se maior quantidade de hidrogênio? Vamos lá? Vamos falar aqui uma coisinha rapidinho. Vimos que no comando da questão, o magnésio ele reage com ácido clorídrico, desprendendo uma grande quantidade de gás hidrogênio. Perfeito? Bem, então olha só. Bora olhar aqui. Massa dissolvida de magnésio, tá? E o tempo que se leva para se dissolver. Se nós pegarmos esses dois valores e fazer uma divisão, ou seja, massa dividido pelo tempo aí, vai observar que na primeira amostra, essa divisão 2 por 10, olha aí, gente. Ou então, na segunda amostra, 40, 0,40 por 2, na terceira, 0,40 por 1, e na quarta, 0,5 por 1. Logo, você vai chegar à seguinte conclusão. Usando a nossa fórmula da velocidade média, que é a variação das massas pela variação do tempo, nós vamos obter aí a amostra 4, pois vai ser o dobro. Olha aí, e teremos então 0,5. Ela então desprenderia a maior quantidade de, vamos dizer assim, de hidrogênio gasoso. Legal, gente? Beleza?